o pensamento infantil ou dar visibilidade ao pensamento infantil. Nós estamos vivendo tempos de reconstrução da ideia ou do conceito do que é educação infantil no Brasil. Nós precisamos definitivamente entender, nós pais e nós educadores, sobretudo nós pais. Precisamos entender que as crianças já entenderam que elas podem pensar. E quando eu digo dar visibilidade ao pensamento infantil, eu estou dizendo, todos nós, adultos que cercamos uma criança, temos que nos comportar exatamente como adultos, porque é a partir dessa imitação, desse exemplo ou dessa relação entre uma criança e um adulto que a criança pode ir fazendo as suas escolhas, fazendo as suas compreensões, juntando, misturando, considerando, desconsiderando ou acatando. Henri Vallon afirmava que todo aprendizado começa na imitação. O que quer dizer que nós adultos não precisamos nos tornar amigo das crianças, tampouco nos infantilizar perante elas para que elas possam ter uma convivência amorosa, delicada e pacífica conosco. Pelo contrário, é sendo adulto que as crianças vão perceber o lugar delas no mundo, o lugar da infância delas, cada um tem a sua infância, e, sobretudo, quais são os potenciais que ela tem diante daquele mundo com pessoas de diferentes idades, diferentes posições, diferentes pensamentos. Dar visibilidade ao pensamento infantil significa olhar para a criança e entender que ela pode pensar, que ela pode fazer escolhas, que ela pode entender e que ela pode questionar no tempo dela e ao modo dela. O que às vezes acontece, ou talvez o que sempre acontece, é que educadores quase sempre não têm essa percepção ou esse tempo de trabalho para esperar a criança elaborar ou reelaborar conhecimentos. Muitas vezes os pais, com a ideia arcaica, antiga, de que eles precisam ensinar coisas às crianças, também não permite que as crianças possam copiar, entender, questionar, requalificar aquilo tudo. Não estou dizendo que pais e educadores não possam trazer conhecimentos e compartilhar conhecimentos com as crianças. Pelo contrário, devemos assim fazer. Mas estou afirmando que é chegada a hora de família e escola entender que há um lugar no mundo para as infâncias, sempre no plural, e estas infâncias podem fazer escolhas, pensamentos, críticas, podem opinar, e é muito importante que pais e educadores entendam que a opinião da criança é um início de construção de cidadania. O famoso dar protagonismo para a infância significa ouvir as verdades das crianças, ainda que essas verdades sejam transitórias, sejam passageiras. Mas a legitimação da presença da criança naquele contexto é o que vai elaborando dentro dela o empoderamento, a autoestima e o pertencimento àquele contexto, seja escola ou família. Busquemos esse espaço que as crianças tanto precisam e vamos trabalhar para manter esses espaços de construção e de pensamento dentro das infâncias que nós temos disponíveis.